Bem-vindo a Japolimônia, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, principalmente lá no Oriente Médio, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre essa situação nevrálgica envolvendo os Houthis e os Estados Unidos, que parece que está intensificando ali o conflito para, quiçá, libertar aí os próprios iemenitas dos Houthis. Quem sabe, né? Mas acho que a ideia não é essa. Também nós vamos falar a respeito de uma visita que o Irã vai fazer à China antes da próxima rodada do acordo aí do programa nuclear iraniano. Também nós vamos falar a respeito de Smotrich, que fez falas bem polêmicas em relação aos reféns lá na faixa de Gaza, e também falas polêmicas do embaixador de Israel, o novo embaixador dos Estados Unidos em Israel, que peitou a OMS. Também vamos falar um pouquinho do Papa, afinal, né, o evento mundial, e com uma visão dos persas, dos iranianos. É isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E, é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. É muito bem-vindo. Chega de mais delongas, vamos logo discorrer essas informações. E vamos começar falando dos Houthis, os tão falados Houthis que fizeram aí que o comércio do mundo aí desviasse suas rotas, não pudesse passar ali pelo Mar Vermelho em direção ao canal de Suez, porque eles atingem ali as embarcações comerciais que passam por ali, principalmente as que têm bandeiras dos Estados Unidos, tá? do Reino Unido, da Grã-Bretanha, e também que vão em direção a Israel ou que sejam israelenses. Então eles bombardeavam ali em prol dos palestinos. E agora os Estados Unidos estão aproveitando uma movimentação lá interna do conflito que acontece lá naquele país contra os Houthis, que pode fazer com que caia os Houthis, né? Porque começou um bombardeamento muito forte dos Estados Unidos no distrito de Turrita, na cidade de Al-Hodeida, que é muito estratégica porque ela está bem à beira, ela é litorânea, está bem na onde passam as embarcações ali em direção a Israel. E é ali que muitos dos ataques Houthis aconteceram, e justamente é nessa cidade, é nessa região ali, naquele distrito, que está sendo feitas as ofensivas dos Estados Unidos, mais ou menos em prol aí, na ajuda ou aproveitando essa situação dessas tropas governistas que têm o reconhecimento internacional. Parece que os Estados Unidos estão ajudando aí a dar este suporte para que eles, quiçá, consigam derrubar os Houthis. Vamos só dar uma lida rapidinha aqui nos pontos dessa matéria. Os ataques em Turrita surgem no meio de relatos em que as forças governamentais iemenitas e os grupos aliados poderão tentar tomar a cidade estratégica aproveitando a cobertura aérea norte-americana. As chamadas Forças Conjuntas, um grupo de forças armadas anti-Houthis apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos, estão do outro lado de Turrita. Estas forças relataram os ataques no site e indicaram que os bombardeios americanos visam locais e quartéis controlados pelos rebeldes em diferentes partes de Turrita, concentrando-se nas linhas de frente perto das posições do grupo pró-palestino. Então, esse aí é mais ou menos o resumo do que está acontecendo ali. Estados Unidos, então, está dando esse apoio para essas tropas governamentais para poder tirar os Houthis da linha. Inclusive, no vídeo passado, eu trouxe a informação vinda lá dos Houthis de que o porta-aviões dos Estados Unidos estava inoperante, mas o CENTCOM já veio informar que isso não é verdade, que está havendo sim o funcionamento aí deste porta-aviões, que é super importantíssimo. Então, na verdade, a princípio parece que foi uma fake news aí dos Houthis. Enfim, você acha que vai conseguir os Estados Unidos, com esta ajuda aí para essas tropas governamentais aí lá do Iêmen, conseguir eliminar os Houthis ou enfraquecer os Houthis, para que esse transporte marítimo de questões comerciais lá possa voltar normalmente lá no Mar Vermelho? O que você acha em relação a isso? Já deixa teu comentário. E agora, dos Houthis, nós vamos seguir nessa batida eixo da resistência. Vamos falar do Irã, porque parece que o Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, que está costurando este acordo com o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para essa negociação do acordo nuclear iraniano, ele, antes da próxima rodada, que está marcada para o dia 26, ele vai dar uma
passadinha lá nos chineses. E foi questionado aí por o repórter persa em relação do objetivo desta visita, e ele trouxe aqui a resposta. Respondendo a uma pergunta do repórter da Tehran Times sobre a natureza da viagem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores enfatizou que a viagem à China havia sido planejada com bastante antecedência. Naturalmente, durante esta visita, consultaremos as autoridades chinesas sobre o andamento das negociações e as informações sobre os últimos desenvolvimentos, disse Bagay. E ele observou que a visita também visa acelerar as implantações de acordos assinados anteriormente que se enquadram no contexto mais amplo da crescente parceria estratégica entre Irã e China. Então, a princípio, o porta-voz, né, do Ministério das Relações Exteriores disse que isso já estava marcado e que, enfim, isso já era protocolar e que eles iam fazer essa visita, mas claro que eles vão dar uma perguntada para a China em relação a movimentações sobre o acordo nuclear iraniano. O que será que eles vão tratar em relação a este assunto, né? Chineses e persas, né? Fica a dúvida e cenas para os próximos capítulos. Outra questão que ficou bem polêmica envolvendo o Oriente Médio, faixa de Gaza e conflito Israel-Hamas foi as falas do polêmico Smotrich, que é um dos grandes políticos lá de Israel, que é extremamente conservador e que é pró-conflito e que veio falar a respeito dos reféns em falas bem fortes aí que repercutiram bastante lá em Israel. Em declaração à rádio Galei Israel, o ministro de extrema-direita disse: "Temos que dizer a verdade, devolver os reféns não é o mais importante. É obviamente um objetivo muito importante, mas se você quer destruir o Hamas para que não haja outro 7 de outubro, você precisa entender que não pode haver uma situação em que o Hamas permaneça em Gaza." Então, na opinião do Smotrich, simplesmente o objetivo maior é eliminar o Hamas, independentemente se isso possa afetar os reféns ou não. E é claro que isso repercutiu muito mal lá em Israel. Mas você acredita que isso foram só falas ao vento? Ou de fato ele é bem capaz aí de orquestrar algo semelhante? Enfim, cenas para os próximos capítulos. Vamos ver o que ocorre em relação a esta questão envolvendo essas falas do Smotrich. E também falando em falas, vamos trazer também as falas, ou a fala do novo embaixador de Israel, o Huckabee, que simplesmente negou aí um pedido da OMS de uma forma até bem debochada, né? Vamos trazer aqui a fala dele. Que tal colocarmos a pressão onde ele realmente merece? O Hamas, escreveu Huckabee no post. Mas por que ele falou isso? Porque a OMS disse que o novo embaixador teria que pressionar Israel em relação à questão humanitária. E ele foi bem categórico e disse que não é a questão humanitária que tem que ser pressionada, não é Israel que tem que ser pressionada para que a questão humanitária seja liberada de vez, e sim pressionar o Hamas para que ele tenha um fim. Nesse sentido que ele trouxe essas falas aí em suas redes sociais, dando uma cutucada aí na OMS. E agora, para a gente encerrar o vídeo, vamos falar do Papa e também a posição. Eu percebi que as mídias iranianas falaram bastante do Papa e de forma bem imparcial, menos essa questão aqui, é claro, explicar a questão do falecimento dele, e não vi nenhuma mídia persa falando mal do Papa. Pelo contrário, falando até bem. Palavras sagradas. Apelo do Papa pela paz em Gaza foi fonte de fúria israelense. Então, claro que eles puxaram aí a brasa pro lado deles. O Papa frequentemente exigia o fim da violência em Gaza. Ele queria justiça para as vítimas e ajuda para os palestinos afetados pela G. Suas palavras firmes contra o conflito incluíam apelos pelo cessar-fogo e investigações sobre crimes de G. Isso irritou algumas autoridades israelenses, tornando a relação entre o Vaticano e Israel extremamente tensa. Salientaram aí que o Papa ele dava, tinha uma quedinha pelos palestinos, mas não quer dizer também, né? Apesar de dizer muito, né? Porque, na verdade, ele sendo Papa, ele teria que pedir a paz mesmo, sendo ele um seguidor de Cristo, né? Então é óbvio que ele deveria, sim, pedir a paz, porque, na verdade, cristão que é cristão não quer ver guerra, né? Enfim, mas os iranianos foram lá e aproveitaram esse momento para dar uma cutucada em Israel, né? Mas enfim, o que você acha em relação a isso? Você acha que são falas sinceras em relação
ao Papa ou eles estão aproveitando o momento para de fato dar uma cutucada aí nos israelenses. O que você acha em relação a isso? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.